Paz do Senhor. Paulo, como grande pregador que era, gostava de fazer comparações naturais para explicar revelações espirituais. Com relação a obreiros, Paulo comparou o obreiro como soldado, como lavrador, como pastor de gado. Tudo isso ele utilizou-se dessas metáforas, desses exemplos, para explicar o que é ser um obreiro de Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, ele diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Paulo chamou o obreiro de soldado, de plantador de vinha, de apacentador de gado. Paulo também chamou o obreiro de atleta, quando ele diz assim: não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então Paulo comparava o obreiro com as mais diferentes profissões. Comparou o obreiro como atleta, lavrador, agricultor, apacentador de gado, soldado. São comparações que ilustram bem o que é ser um obreiro. E eu gostaria de acrescentar alguns exemplos de profissões do cotidiano que também servem de ilustração para o que de fato é ser um obreiro. O obreiro ele pode ser comparado com o profissional que é auxiliar de serviços gerais. Toda instituição deve ter um auxiliar de serviços gerais, nos hospitais, nas escolas, aquela pessoa da limpeza, aquela pessoa da segurança, da proteção, da vigilância. E a obra de Deus precisa de obreiros que não se envergonhem de servir na casa do Senhor, de andar em público, de fazer a sua tarefa simples, com amor, mesmo que esteja em grandes aglomerações de pessoas. É o famoso serviço diaconal, né? O obreiro ele pode ser comparado sim como auxiliar de serviços gerais. O obreiro ele pode ser comparado como comerciante ou um bom comerciante. O bom comerciante, você chega no seu estabelecimento para comprar uma mercadoria e ele faz você levar mais de uma ou mais de duas ou várias mercadorias. Você às vezes chega só para olhar e acaba sendo conquistado e adquire o produto do bom comerciante. O bom obreiro ele precisa dessa sensibilidade. Quando procurado para receber um conselho, uma palavra, oferecer mais do que a pessoa veio procurar, oferecer além e fazer com que a pessoa volte satisfeita. O bom obreiro precisa ser como um bom cozinheiro, né? O bom cozinheiro, ele sabe o que falta para dar sabor numa comida, ele sabe qual é o tempero adequado. E o obreiro, ele precisa saber temperar o ambiente, ele tem que ser amante da pacificação, ele precisa, às vezes num culto, ele precisa de um dinamismo para trazer alegria ao culto, trazer entusiasmo aos irmãos que adoram a Deus. Ele tem que saber a medida do tempero para que o ambiente fique bom. Onde ele chegar, ele precisa temperar o ambiente para o ambiente ficar bom. O culto precisa ser saboroso, a pregação precisa ser saborosa, o louvor precisa ser digerível, né? É o bom cozinheiro. O bom obreiro precisa ser como um bom costureiro. O bom costureiro, ele sabe separar o que aproveita do que não é aproveitável, e ele sabe unir as peças com discreta linha para o conjunto da obra ficar bonito. O obreiro ele precisa saber separar o que presta, o que aproveita e o que não aproveita, e ele também tem que saber unir as coisas com discrição para que o conjunto da obra fique bonito, né? O costureiro ele sabe cortar o retalho, diz: isso aqui não vou utilizar, isso aqui eu vou utilizar.
essa parte aqui vai ficar bonita com esse tecido, essa combinação de cor. O bom obreiro, ele tem que ser reciclador, ele tem que examinar o que é bom e ficar só com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retém o bem. O bom obreiro, ele precisa ser como um bom dentista, não pode gostar de sorriso amarelo, ele tem que gostar de sorriso branquinho, os dentes branquinhos. O bom obreiro, ele não pode gostar da falsidade, ele não pode apoiar o engano e a inverdade. O bom obreiro não pode amar a mentira, ele tem que ser amante da verdade, ele não pode gostar de sorriso amarelo, ele não pode dar lugar para o engano, né? A Bíblia diz lá em Tiago 5:19, se alguém se tem vos desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu irmão, do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, como o bom dentista que não gosta de sorriso amarelo, o bom obreiro também não gosta da mentira, do engano, gosta da verdade. E ele faz o pecador se converter do seu erro. O bom obreiro precisa ser como um bom garçom, né? Amante da boa recepção, amante da hospitalidade. Lá no livro de Hebreus diz que alguns hospedaram anjos sem saber. O bom obreiro tem que ser um bom garçom. Na igreja, recepcionar as pessoas com alegria, recepcionar as pessoas com amor. Na sua casa, ser hospitaleiro, ser gentil, né? Tito capítulo 1, versículo 8. Dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. O bom obreiro precisa ser como um bombeiro, né? O que o bombeiro faz? Ele limita a ação dos curiosos. A primeira coisa que o bombeiro faz é colocar uma linha divisória para que os curiosos não tenham acesso ao local do acidente. O bom obreiro, ele não pode alimentar os curiosos, ele não pode alimentar as curiosidades. Ele tem que ser sigiloso. O que é falado numa reunião ministerial, o que acontece na igreja, os problemas de uma igreja. O bom obreiro, ele é um bombeiro, ele demilita a ação dos curiosos e ainda apaga o fogo. O bom obreiro, ele tem que ser um bom apagador de fogo, deixa os curiosos afastados e apaga o fogo, ele apaga o incêndio, ele não coloca mais combustível na fogueira. Então são profissões seculares que ilustram o bom obreiro. O bom obreiro também precisa ser um bom para-raio. Não chega a ser uma profissão, mas o bom obreiro, ele precisa ser um para-raio. Ele tem que ser sofredor, ele tem que aguentar as cargas e as descargas elétricas. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Às vezes tem que suportar a pressão que vem para cima do pastor, ou às vezes tem que suportar a pressão que vem para cima da igreja através do pastor, ficar no intermediário, como um para-raio, sofrendo as pressões para o bom andamento da obra de Deus. Então, e por último, o obreiro, ele tem que ser um bom zelador, ele tem que ser zeloso da casa de Deus. Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E Salmo 69, versículo 9 diz, o zelo da tua casa me devorou. São paralelos, são comparações, assim como Jesus fazia, utilizava-se do dia a dia para exemplificar as coisas do reino de Deus. Paulo também fazia comparações de determinadas profissões, fazendo um paralelo para o ministério. Assim também eu acrescentei aqui algumas observações tiradas do dia a dia, contextos de profissões que podem ser utilizadas para comparar a excelência do ministério. Que Deus em Cristo abençoe. Um abraço a todos, a paz do Senhor.